Uma boa noite a todos que estão presentes. A gente vai iniciar hoje a nossa aula de número 7. A gente vai falar hoje sobre sujeito, a parte 2, tá? Já para finalizar esse conteúdo. E, pessoal, antes de mais nada, alguns recados, só para situar vocês, eu acho que a maioria já deve ter visto. Eu me retirei do grupo de WhatsApp por conta do grande fluxo de mensagem mesmo que acaba tendo. Fim de ano é bem corrido, eu não consigo acompanhar tudo. Então eu peço a compreensão de vocês. O link, como eu já avisei, né, para as aulas, vai ser o mesmo sempre. Então eu peço que vocês deixem como favorita a mensagem que foi enviado o link, ou então entrem, ou se o Ricardo quiser compartilhar toda semana, mas eu acho que não é necessário. Acho que cada um salva aí no celular de vocês e vocês acessem, tá, livremente no dia da aula. Vai ficar disponível, já está, na verdade, na primeira aula do AVA também, para caso alguém perca. Então, acho que não tem desculpa quanto a isso. Em relação a atendimento, eu fico disponível pelo e-mail, tá, para assuntos comuns. Eu entro mais de uma vez por dia no e-mail, salvo alguns dias, fim de semana, né, geralmente, eu não fico entrando todo dia, mas costumo entrar também. E também casos urgentes me chamem no WhatsApp, tá? Mas casos urgentes, se for caso de nota, de pontuação de atividade, dá para resolver por e-mail ou então na aula, né? Se a gente tivesse presencial aí, a gente estaria conversando lá na faculdade e vocês poderiam resolver os problemas também de forma é, pessoalmente na aula. Então podem perguntar tanto aqui na aula quanto pelo e-mail. Só se for alguma coisa mesmo muito urgente, manda pelo WhatsApp, porque para evitar mesmo que eu fique recebendo muita mensagem e às vezes acabe nem vendo, né, ou nem podendo responder no momento. No e-mail, pelo menos, fica tudo organizado por ordem ali, é mais fácil de responder vocês por lá, agora. O que mais? Pessoal, a professora Daniela pediu para avisar também a respeito do desafio nota máxima, tá? A gente está com pontuação baixa, é preciso que vocês façam. Eu não conferi ainda a pontuação da turma de vocês, mas eu vou tirar o extrato ainda essa semana e, e a depender eu vou entrar em contato um por um aí para saber o motivo porque não está fazendo, tá? Mas eu peço que vocês respondam as atividades, porque isso é bom para vocês, né, que aprendem, bom para a gente também, que melhora um pouco os índices, já que vergonha, falar a verdade, a gente está nos índices mais baixos ali da instituição. E vocês não querem ser vistos como o pior curso da faculdade, né? Então, eu peço que vocês tenham uma atenção para o desafio nota máxima e também para o avaliar, tá? Vocês têm acesso pelo AVA a esse avaliar. Eu também já fiz o meu, todo mundo tem que fazer. Então, a gente avalia os professores, o a instituição, enfim, várias coisas lá, e é a oportunidade agora de vocês de manifestarem a opinião de vocês. E se está tendo algum problema, se não está bom dessa forma, coloquem lá nessa avaliação. É importante. Depois não adianta ficar reclamando para a gente aqui na aula, porque a gente não tem poder de resolver muita coisa. É por meio dessas avaliações que a instituição vai depois balizar as ações, né, que elas vão ser tomadas daqui para frente. Então, tá tendo problema com relação a atendimento? Reclama lá, coloca a nota baixa mesmo, porque eles têm que saber que vocês não estão satisfeitos. Então, é isso que vocês têm para expressar ali o seu contentamento ou descontentamento, né, em relação à instituição, a nós, professores também, né, se for o caso. Então, fiquem bem livres, a gente não tem acesso a quem responde, então podem manifestar a vontade lá da forma mais sincera possível, tá? A gente não vai ficar sabendo, não vai ter represália contra vocês nem nada, tá? Podem falar à vontade lá. Falar não, né? Assinar lá, que é tudo o Mark X, é rapidinho, coisa de 10 minutos vocês fazem. Então não esqueçam de fazer. Depois da aula mesmo, se der tempo, se vocês puderem, já façam.
Eu acho que de aviso é só, e acho que a gente pode passar para a correção da avaliação, tá? No geral, pessoal, a avaliação, vocês foram relativamente bem, tá? Com exceção de algumas pessoas que não tiraram nota muito boa, mas foram, assim, exceções mesmo, poucas pessoas. A maioria foi bem, considerando aí todo o nosso contexto, e a prova também não estava, digamos assim, muito difícil, né? Eu usei várias questões que eu já tinha dado para vocês em sala, algumas questões novas, então eu acho que não tiveram dificuldade quanto a isso. Só espero que não tenham só copiado das respostas que já tinham feito e que realmente tenham aprendido alguma coisa, né? Do conteúdo, já que não vai adiantar nada vocês copiarem só a resposta. Então vamos fazer aqui a correção. Eu vou fazer naquele esquema que eu sempre faço de atividades, vou ler o enunciado e depois a alternativa correta, para não ficar demorando tanto tempo, porque a gente ainda tem conteúdo para hoje. Não dá tempo de fazer uma aula só de correção de prova. Aí, se alguém tiver dúvida, pode chamar e pode perguntar, que eu paro e esclareço, tá? Não adianta levantar a mão aqui no AVA, porque eu vou ficar olhando para outra tela, que é o do Word. Então, pode abrir o microfone e falar. Número 1. Determina o artigo 48 do CPC que o foro de domicílio do autor da herança no Brasil é o competente para o inventário, partilha, arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação da partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Destarte, se o autor não possuía domicílio certo, e aí qual que é a alternativa? É a D. Havendo bens imóveis em foros diferentes, será competente o foro de qualquer destes. Então fica mesmo a escolha dos herdeiros, né, da pessoa que for ficar a cargo do inventário. Então vai escolher, no caso de bens imóveis, né, vai escolher ou um ou outro. Aí tem que observar aquelas regras de competência que a gente falou nas aulas passadas, lá do início do código. Número 2. Leia as afirmativas a seguir. Não, não deve haver cooperação entre os sujeitos do processo civil para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva. Está errada, né? 2. A jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional, conforme as disposições do CPC. Correta? 3. A cooperação jurídica internacional poderá ter por objeto, entre outros, a assistência jurídica internacional, conforme disposto no CPC. Também está correta. Então, a correta aqui é a letra D. Só a 2 e a 3. A número 3. No que concerne à incompetência relativa, é correto afirmar que, e aqui é a D também, é suscitável, né, é possível alegar, no caso, como questão preliminar de contestação. Então, algumas pessoas erraram essa daqui, tá? Mas isso eu lembro que eu mencionei em aula, e esses casos de nulidade, aliás, de incompetência relativa, eles são alegáveis, né, são suscitáveis em questões de preliminares de contestação. Então, é o primeiro momento que o réu tem acesso ali ao processo, tem a oportunidade de falar no processo, ele já tem que alegar a incompetência relativa, senão vai precluir essa alegação, ou seja, ele não vai poder mais alegar no decorrer do processo. Até pode, mas não vai adiantar nada, porque já passou o momento. Então, o juiz não vai mais reconhecer essa incompetência e o juiz e ocorre a prorrogação de competência, né? Que a gente também já trabalhou. Então, o momento, isso é importante lembrar, tá? Quando estiverem atuando na prática. Quando que alega a incompetência relativa? Na preliminar de contestação. Preliminar é o quê, né? Para vocês que não têm prática. Tem a peça, né? O documento, contestação, que é a resposta do réu. Então, você vai ter lá, vocês vão aprender depois. As partes, né? O nome contestação, vai ter que colocar
Logo em seguida, você já vai colocar preliminares. E aí você vai alegar todas essas matérias de incompetência, outras matérias de ordem pública, enfim, o que for necessário, já vai alegar em preliminar de contestação. Preliminar por quê? É antes do mérito. Depois da preliminar já vem a discussão de mérito. Então você vai contestar o mérito da ação. Em preliminar você alega que a ilegitimidade de partes, enfim, nulidade de citação, que seja, várias coisas que vocês podem alegar nisso, dentre elas a incompetência relativa também. Então, lembrar que é na preliminar. Aceitar alguém aqui. A4. Quando duas ou mais demandas individuais... Deixa eu dar um zoom, né, para tentar facilitar a leitura. Até a minha também, estou de óculos, mas já preciso aumentar o grau. Quando duas ou mais demandas individuais possuem o mesmo pedido e ou a mesma causa de pedir, disse que são conexas. Nessa situação, se estiverem tramitando em juízos diversos, poderão ser reunidas para julgamento conjunto pelo juízo prevento. Caso esses juízos tenham competência territorial diversa, é correto afirmar que será considerado prevento aquele, e a correta aqui é, para o qual primeiro foi distribuída a petição inicial. Então, pessoal, o juízo prevento é sempre aquele que recebeu primeiro a petição inicial. Se eu distribuir um processo antes, para um determinado juízo, para uma determinada vara de determinada comarca, aquele vai ser o juízo prevento. Não é aquele que proferiu o despacho, não é aquele que realizou a citação válida, tá? Algumas pessoas também erraram aqui. Então, é o primeiro de onde foi distribuída a petição inicial. A 5. Considere hipoteticamente que o réu tenha assinado um contrato que contém uma cláusula abusiva de eleição de foro. As partes escolheram a cidade de Brasília como competente. Dessa forma, diante do inadimplemento da obrigação por parte do réu, o autor ajuizou a demanda de cobrança, pedindo a condenação do réu, mais juros e correção monetária. Nesse caso, o juiz... Bom, já está na cara aqui, né? Falou cláusula abusiva de eleição de foro. Então, a própria questão já diz. A correta aqui é a B. O juiz pode, antes da citação, de ofício, reputar inexistência da cláusula de eleição de foro. Tá? Então, se a parte, qualquer que seja, que ajuizar um processo, o próprio juiz já pode reconhecer a abusividade, se for o caso. Então, aqui o exercício disse, né? Mas, no caso concreto, vai depender da situação. O juiz vai avaliar caso a caso. A 6. Pessoal, a questão 6 eu resolvi anular, tá? Não sei se eu comentei com alguém, mas é o seguinte. Ela vai dizer que é para avaliar esse item, né? Em certo ou errado. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, sendo indispensável a comunicação da renúncia ao mandante. Por que que eu resolvi anular? Apesar de estar, em certa forma, quase igual à letra da lei, lá no artigo 112 do CPC, é o que acontece. Eu achei que, como foi uma questão, salvo engano, fui eu que fiz. Não sei se fui eu que fiz. Na verdade, eu alterei ela. Ela tinha algum complemento aqui nesse enunciado e eu retirei e acabou ficando confuso. Por quê? Tá certo, de certa forma? Está. Porque na regra, de forma geral, acaba sendo indispensável. A pessoa tem que provar, o advogado tem que provar que comunicou a renúncia. Só que tem uma exceção lá no parágrafo 2º, que fala de quando a pessoa, a parte que está sendo assistida, né, no processo, patrocinada, ela tiver ali vários advogados e um deles ainda continuar
representando essa pessoa no processo. Então, não seria necessária a comunicação da renúncia de um deles. Então, é por isso que eu achei que ficou um pouco confuso, para evitar também discussões sobre isso, eu acabei anulando, então considerei certo para todo mundo, tá? Mas só lembrem disso, né, que a regra é que sempre vai ser necessário a comunicação da renúncia. Só nesse caso mesmo do parágrafo 2º, de que quando a parte tiver mais advogados e ela permanecer com algum deles no processo, né, vai ser, não vai ser necessária a comunicação, porque ela não vai ser prejudicada, entende-se, né, que ela não vai ser prejudicada no processo, não vai ficar sem defesa. Então é por isso que não se exige nesse caso. Pessoal, a 7. Leia as afirmativas a seguir. Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo. Está correta. A 2. O incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador, na forma da lei. Também está correto. Então, aqui a letra B, as duas alternativas são verdadeiras. A 8. No que diz respeito aos procuradores, o CPC determina que a correta aqui é a D, que diz: o advogado tem direito de examinar em cartório de fórum e secretaria de tribunal, mesmo sem procuração, autos de qualquer processo, independente da fase de tramitação, assegurados a obtenção de cópias e o registro de anotações, salvo na hipótese de segredo de justiça, também letra de lei, nas quais apenas o advogado constituído terá acesso aos autos, né? Então, segredo de justiça, quando envolve interesse de menores, né, questões de família, tudo isso é segredo de justiça. Tá. O que mais aqui? Requerer, como procurador, vista dos autos de qualquer processo pelo prazo de 5 dias, retirar os autos do cartório ou da secretaria pelo prazo legal, sempre que neles lhe couber falar por determinação do juiz, nos casos previstos em lei. Isso daqui se aplica mais para o processo físico, tá? Então, processo judicial, a gente tem acesso online. Segredo de justiça, você pode tentar, só que vai pedir uma senha. Então, você não vai conseguir entrar. Não vai precisar retirar o processo do fórum, porque é virtual, é online. Então, todo mundo pode acessar ao mesmo tempo. Tá? Então, facilitou muito nesse sentido. Questão 9. Marta, casada com Marcelo, sob regime de comunhão universal de bens, pretende propor uma ação sobre direito real imobiliário, cujo objeto será um imóvel situado em 2 estados da Federação. Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir. Marta necessita do consentimento de Marcelo para iniciar a ação judicial. Aqui está correto, tá? Comentei com vocês isso também bastante nas aulas. Tá? Quando envolver questões sobre direitos reais e imobiliários, vai discutir propriedade, vai discutir qualquer outro direito real sobre um bem imóvel. Aqui não tem nada a ver a questão de estar situado em 2 estados da federação, nesse caso, mas a questão é o direito real imobiliário. E ela ser casada, né, em comunhão universal de bens. Então, se fosse em separação de bens, aí pode ser que ela não precisaria, se o bem fosse dela, né? Que cada um tem o seu patrimônio. Agora, em comunhão parcial, universal, tá? Vai ser necessário o consentimento do cônjuge. Ou, geralmente, o que se faz são os dois entrarem em conjunto, né? É mais fácil. Então, para evitar qualquer problema, já entra com os dois juntos. E a 10, conforme disposto no CPC, do Ministério Público. Nossa, ficou estranho isso aqui, mas dá para entender que é sobre o Ministério Público. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta. Primeiro, o Ministério Público exercerá o direito de ação em conformidade com suas atribuições constitucionais. Está correta também, né? Aqui vemos que a correta aqui é a B, que é a 1 e a 3. A 2. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 15 dias, intervir como fiscal
da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição, e nos processos que envolvam litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. Tá? Essa alternativa aqui está errada. Salvo engano aqui, é a questão do prazo, que está equivocado. Prazo geralmente é em dobro. 3. O Ministério Público gozará de prazo em dobro, já está falando aqui, para manifestar-se nos autos, que terá início a partir de sua intimação pessoal. Então, alternativas corretas aqui assertivas, né, 1 e a 3, que é a alternativa B, tá bom? Pessoal, alguma dúvida em relação à prova que vocês queiram tirar? Ou tá tudo certo? Se alguém tiver alguma questão, pode falar também. Nada. Só confirmando com vocês, essa assertiva 2 aqui da questão 10 é por conta do prazo mesmo, tá? O Ministério Público ele será intimado, isso está lá no artigo 178. Será intimado no prazo de 30 dias, tá? Sempre lembrar que tem o prazo em dobro. Então não é 15, é 30. O próprio CPC já diz. Bom, se ninguém tem dúvida, a gente pode seguir para o conteúdo da aula de hoje mesmo, que é ainda sujeitos do processo. Vou compartilhar aqui a outra tela. Pessoal, as notas já estão lançadas, tá? Caso alguém verifique algum problema depois dessa correção, se teve algum erro, se eu corrigi errado, aí vocês me avisem para eu poder corrigir e retificar lá no AVA. Bom, vamos falar então sobre os sujeitos do processo, dando continuidade ao que a gente já vinha discutindo na aula passada, antes da prova. A gente vem falar das partes, né, das pessoas, dos funcionários, inclusive, que integram essa relação processual, e também dos auxiliares da justiça, que a gente vai falar hoje ainda. A gente falou das partes, dos procuradores, que são os advogados, né, do Ministério Público, nas aulas anteriores. E hoje a gente vai falar do juiz, tá? Começando aqui, né, depois tem mais. Pessoal, o juiz, eu acho que não demanda muita explicação do que é o juiz, né? Mas é aquele funcionário público, tá, do Estado, que representa o Estado, enquanto aquela pessoa exercendo a função que vai aplicar o direito, né, que vai exercer essa representação estatal no ato de dizer o direito, né, de resolver os conflitos, de pacificação social e tudo mais, né, que a gente já veio comentando desde o início. Então, não sei se precisa de maiores explicações acerca do que é o juiz, mas a gente vai falar um pouco dos deveres ou das faculdades do juiz, do que ele pode fazer, o que ele não pode. Ele pode ser responsabilizado pelos atos, né? Então a gente vai comentar um pouco sobre isso. E já de início eu vou ressaltar que a gente não vai focar tanto nesse conteúdo da aula de hoje. Focar, eu digo, trabalhar exatamente todos os artigos que tem no CPC, porque tem muita coisa, e tem muita coisa que não costuma cair em prova, nem na OAB, nem nas minhas provas vai cair, né? Mas, por exemplo, dos auxiliares da justiça, principalmente, tem questões ali de atuação deles, que cai mais em concurso específico por exemplo, de escrivão do fórum. Então, isso eu vou passar para vocês fazerem a leitura depois, que é interessante ter esse conhecimento também, mas como o nosso plano de ensino ele tem bastante coisa ainda, e o tempo não é dos maiores, a gente tem que acelerar um pouco, e não dá para ficar falando uma aula de cada auxiliar da justiça, uma aula só do juiz, então não tem como, né?
Então, a gente vai falar dos pontos principais, tá? Que são os que mais importam aqui. Depois vocês façam a leitura do CPC, pelo menos, se não tiver tempo de ler a doutrina, dos artigos. Eu vou falando aos poucos aqui. Do juiz, vocês vão ler os 139 e seguintes do CPC. Então, ele vai tratar, né, das atribuições, dos deveres, do que o juiz pode ou não fazer. Então, vamos lá. Aqui eu dei uma sintetizada, tá, de acordo com o que a doutrina traz, porque são muitas atribuições também. Então, às vezes, vai ter aqui mais de um inciso na mesma frase aqui. Primeira coisa, assegurar às partes igualdade de tratamento. Essa igualdade de tratamento, vocês têm que entender, a primeira coisa é perder um pouco aquela noção de igualdade ou de isonomia formal. O que que é isso, né? É você considerar todo mundo da mesma forma e todo mundo igual da mesma forma. Não sei se ficou confuso, mas por quê? Hoje a gente considera muito mais essa isonomia substancial ou material. O que que seria isso? É tratar as pessoas iguais de forma igual e as pessoas diferentes de forma diferente. Isso com alguma equidade nesse tratamento, justamente para não reforçar ainda mais as diferenças entre as partes. Isso não significa que o juiz tenha que trabalhar ou tenha que atuar de forma parcial, escolhendo qual parte ele vai beneficiar no processo. Mas, pelo contrário, ele deve atuar de forma imparcial, ou seja, ele não tem que dar preferência para uma parte ou para outra, e nem tomar partido de uma parte ou de outra, mas ele também não pode fechar os olhos para algumas diferenças que existem de fato, né, entre as partes. É o que acontece, é o que já é inclusive previsto em lei, como, por exemplo, o CDC, né, o Código de Defesa do Consumidor, com a questão da inversão do ônus da prova, no caso de hipossuficiência é, entre as partes, né? No caso, você tem ali, imaginemos o caso de uma grande empresa, uma multinacional, e do outro lado, o consumidor, né, o destinatário final daquele produto, que muitas vezes não tem condições nem de pagar um advogado particular, enfim, essa diferença, ela existe, né, não tem como negar. Então, a isonomia, a igualdade de tratamento aqui, ela vai muito mais do que aplicar da mesma forma, fechando os olhos para todas as diferenças, o que diz a lei. É claro que existem casos que a própria lei prevê, como já é o CDC, né, Código de Defesa do Consumidor, da possibilidade de algumas balizas aí, algumas modulações na questão, principalmente na questão probatória, né, na produção de provas, já que uma empresa muitas vezes tem uma capacidade muito maior, ou inclusive tem acesso aos documentos, tem acesso a todo o material para a produção de prova. E o consumidor final não tem acesso a nada. Então, como que ele vai comprovar que houve enfim, um problema lá na fabricação do produto, né? É muito mais difícil. Então, é disso que se trata a isonomia substancial ou material. É você tratar realmente as pessoas considerando algumas diferenças, né? E, inclusive, é disso que decorre esse segundo ponto, né, que o juiz é autorizado a fazer. Dilatar os prazos e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os. Professor, Oi. só um pouquinho. Eu vou sair, porque tô indo pra minha casa e depois eu mando mensagem pra alguém falar aí pra mim, pro senhor me aceitar de novo, tá? Ah, tá bom, tá bom. Tá. Então, pessoal, disso daqui decorre inclusive esse outro ponto, tá? Que é a dilatação dos prazos ou a alteração da ordem de produção dos meios de prova, adequando eles às necessidades do conflito e conferindo maior efetividade à tutela do direito. Então, é claro que é muito difícil, né? Eu particularmente nunca vi o juiz alterar prazos que já são muitas vezes fixados, por exemplo, na própria lei, prazo de contestação, né? Mas isso ocorre muitas vezes na produção de provas, tá? Isso costuma ocorrer mesmo. A parte ela não tem
ela está tendo dificuldades na produção de provas, enfim, é uma prova de difícil acesso, difícil produção, no caso concreto, demanda enfim, demanda várias diligências por parte do advogado, por parte das partes, das pessoas do processo, né? Então, pode o juiz, né, se verificar essa necessidade, ele pode dilatar o prazo, ele pode conceder um prazo um pouco maior, tá? Não significa que ele vai deixar também a livre e espontânea vontade das partes do processo, né? Ele não vai deixar totalmente abandonado. Ele vai deferir alguma vez? Vai. Só que também isso não vai ficar ocorrendo direto. Então, a parte também tem que comprovar que está atuando aí com uma certa diligência. Como que comprova? Você vai tentar juntar o que for possível. Ah, está tentando localizar o endereço do executado. Junta ali para o juiz, fala, olha, já pesquisei enfim, no endereço onde ele trabalhava, já pesquisei nos cartórios, junta certidão, junta documento para comprovar isso, para o juiz ver que você está fazendo alguma coisa. E nada vai impedir que ele dê um pouco mais de prazo. Também alterar essa ordem de produção dos meios de prova, né? Então, no geral, o autor ele tem que produzir prova do que ele alega, né? E o réu tem que produzir prova ali do que ele está também contestando, né? No caso, se ele alegar que, que o direito não está ao lado do autor, ele também vai ter que fazer algum tipo de prova. No geral, quem produz a prova primeiro é o autor, né? Do que ele alega. Mas o juiz também pode inverter essa ordem, como eu já disse, exemplos aí do CDC, né? Dos casos de consumidor, que inverte-se a ordem, tá? Então, ocorre aqui essa possibilidade. Principalmente, como eu disse, na questão da fase probatória, né? Que é onde demanda um cuidado um pouco maior. É muito difícil, eu nunca vi mesmo dilação de prazo para contestação, eu acho que nem, nesse caso, nem é possível, tá? Salvo se houver realmente algo que realmente impeça, enfim, mas isso já não vem ao caso. Velar pela duração razoável do processo. Ou seja, o processo, eu já vem falando nesse momento para vocês, o processo ele não pode durar para sempre também. É claro que vai ter caso em que é muito mais complexo do que outros. Então, você vai demandar ali uma compreensão por parte do juiz também de que o processo é complexo, né? De que ele demanda, sei lá, provas que, por exemplo, vai ouvir testemunha que mora em outro estado, demanda carta precatória, às vezes demora para ir até voltar com esse cumprimento ali da inquirição da testemunha, uma prova pericial que talvez demora também. Então, tudo isso incide aqui nesse ponto. E o juiz ele tem que zelar por isso. Tem que zelar para que as partes também não fiquem protelando o processo para durar infinitamente. Se ele perceber que a parte está atuando de forma a tentar prorrogar ao máximo o processo, ele também vai ter que dar suas decisões ali, intimando a parte a promover o andamento do feito sob pena de extinção. Então, se ele verificar que está enrolando ali no processo, ele também tem que fazer com que o processo caminhe. Buscar a qualquer tempo a autocomposição e reprimir qualquer ato atentatório à dignidade da justiça. Então, sempre tem-se essa prioridade, né, pela autocomposição. É por isso que existem audiências de conciliação, de mediação. Se as partes solicitarem para o juiz um prazo para tentativa de acordo, geralmente ele concede, tá? Se ambos concordam. Então, nada disso não é porque tem um prazo para o juiz proferir uma decisão que ele não vai suspender um pouco o processo para as partes tentarem um acordo, tá? Então, tudo isso ele pode fazer também. E reprimir qualquer ato atentatório à dignidade da justiça, né? Que a gente já viu nas aulas passadas. A questão da própria protelação mesmo, infinita do processo aí, apresentação de recursos com esse caráter protelatório, enfim, colocar informações falsas no processo, o que for caracterizado aqui,
o juiz tem que reprimir também. Zelar para que as demandas individuais repetitivas sejam solucionadas sempre que possível, por intermédio de ações coletivas, cabendo a ele oficiar aos legitimados para a sua propositura. Tem uma vizinha aqui que ela grita muito. Então, se vocês escutarem alguns gritos aí, não estranhem, tá? Mas daqui tá dando para ouvir, lá do outro bloco. Então, nesses casos, pessoal, pode ocorrer, por exemplo, que surjam várias demandas individuais, ou seja, vários processos individuais com o mesmo fundamento, a mesma relação fática e os fundamentos uns dos outros. Nesse caso, costuma ocorrer bastante com questões de consumidor também. Vamos pensar que uma determinada cidade está tendo um problema muito grave ali enfim, de internet, por exemplo. Uma empresa lá está dando um problema, não está entregando a velocidade prometida, começou a chover demandas ali no judiciário sobre o mesmo caso, o mesmo problema da mesma empresa. O que ele tem que fazer? Oficiar os órgãos legitimados, no caso, pode ser, no geral, o próprio Ministério Público, para que ele proponha uma ação coletiva, tá? Então, a depender do caso, né, vai variar, mas nesse caso aqui pode ser o MP, para propor uma ação coletiva, ou seja, que vai tentar solucionar o problema de todo mundo. Por que isso? Porque é muito mais fácil decidir um processo só do que decidir 100, 200, né? Vocês imaginem aí a situação de processo que poderia ocorrer, por exemplo, se uma empresa aqui de Dourados, que fornece internet, só um exemplo, né, de internet, mas pode ser qualquer outra coisa, fornece um serviço de internet para, sei lá, para 10 mil pessoas aqui na cidade. Vocês imaginem se tudo isso de gente resolver entrar com processo, né? O que não vira o judiciário? Já é lento, já, né? No trâmite normal. Então, imagina se tiver tanta ação dessa forma. Então, é por isso que tem essa prevalência aqui das ações coletivas, né? Então, o MP pode ajuizar e aí, no geral, vai ser suspensa todas essas outras aqui até que seja decidida a ação coletiva. Até mesmo para evitar aqueles problemas de ter uma ação procedente, a outra ação igual e improcedente, tá? Então é por isso que se dá prioridade a essas ações coletivas. Determinar todas as medidas coercitivas e de polícia para garantir a aplicação da justiça ao caso concreto. Então aqui o juiz pode determinar tudo que ele entender necessário, né? Claro, tendo que estar previsto em lei, para garantir a aplicação da justiça. Medidas coercitivas. Pode determinar penhora, arresto, sequestro de bens, busca e apreensão, o que for necessário. Poder de polícia ele também tem. O que significa? Que ele tem que manter a ordem. Lá no fórum, numa audiência, por exemplo, ele é a autoridade, ele tem que manter a ordem. Então, ele tem autoridade de pedir para uma parte se retirar da audiência para evitar tumultos. Ele pode solicitar reforço policial, tá? Então, isso é o poder de polícia. É essa garantia da ordem mesmo, tanto no processo, né, quanto ocorre mais em audiência, né, no caso, a utilização disso. Eu já vi um caso de que o juiz pediu para uma advogada se retirar de uma audiência que ela é a postura ali no ato, né? Por conta, era uma questão pessoal dela, o processo, inclusive, e contra o marido. E aí aconteceu que ela perdeu um pouco a noção ali, e começou a gritar, ia falar muito alto na audiência, falando para outra parte ali que estava presente, e o juiz pedindo para se acalmar, e ela não se acalmava, né? Até que ele pediu para ela se retirar, e aí ela teve que sair, né? Senão ele poderia solicitar uma, uma retirada forçada ali da audiência, no caso, por meio da polícia. Então, determinar também o suprimento de pressupostos processuais, quase um trava-língua aqui, e o saneamento de outros vícios processuais. Isso significa que o juiz tem que verificar tudo que está faltando no processo. Se, por exemplo, a gente já vem comentando um pouco disso, mas
a pessoa não qualificou a parte, a pessoa não juntou uma procuração, não juntou um documento necessário. Então, tudo que for considerado aí um problema, um vício no processo, o juiz ele deve diligenciar, ele vai determinar para que a parte promova a juntada de novos documentos ou que ela procure acabar com esse vício do processo, tá? Então, ele tem que fazer isso. Ele não pode declinar, ou seja, recusar, né, da jurisdição alegando lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. Então, aqui está naquela questão da inafastabilidade da jurisdição, que a gente falou do princípio no começo. O juiz ele não pode se negar a decidir um processo só porque não tem um caso igualzinho que está na lei. Então, ele tem que decidir. Se não tiver lei específica, vai aplicar, enfim, entendimento jurisprudencial, vai aplicar princípios, vai aplicar o que ele entender necessário ali. Mas tem que decidir. Analisar o pedido nos limites formulados pelas partes, que é muito importante que vocês saibam também, acho que já comentei também sobre isso, que a petição inicial nos pedidos é o que vai delimitar todo o âmbito do processo. Então, é por isso que é importante fazer uma petição muito bem feita, fundamentada, para que não corra o risco de ficar passando algo que você esqueceu de alegar no processo. Aí não pode mais. Então, no geral, o juiz ele tem que analisar nos formulados pelas partes. Se a parte pediu indenização por danos materiais, o juiz não pode condenar o réu a pagar indenização por danos morais, tá? Então, é assim, um exemplo bem extremo para vocês entenderem. Então, tem que analisar nos limites formulados pelas partes. Isso é estabelecido na petição inicial. Ele tem que obstar que as partes usem do processo para obtenção de resultado ilegal. Isso daqui, como que pode, né? Vocês podem imaginar dessa forma. Nossa, mas um processo judicial vai servir para fins ilegais? Pode, tá? Eu tenho atuado em processos de pessoas que querem obter a cidadania italiana e precisam retificar os documentos, né, as certidões dos antepassados, por conta de erros, enfim, tem que padronizar. Nesses casos, tem ocorrido bastante situações de pessoas que fornecem documentações falsas, né, que falsificam documentos de cartórios, documentos italianos, né, lá, às vezes não encontram, contratam alguém para falsificar o documento, para poder obter uma prova para ajuizar um processo. Às vezes, produzem essas provas para poder retificar um documento do cartório, né, uma certidão de nascimento, por exemplo, né, com esses fins ilegais. Então, é possível sim, tá? As partes usarem de um processo para tentar legitimar ali um resultado ilegal, como é o exemplo que eu dei para vocês agora. Então, a pessoa não pode, né, retificar uma documentação com base num documento falso, por exemplo. Isso tem ocorrido bastante e tem, inclusive, atrapalhado os outros pedidos, porque o Ministério Público fica muito mais, já que ele tem que atuar, né, também nesse processo. O MP fica muito mais rigoroso e, às vezes, pegando no pé por conta de detalhes que não necessariamente atrapalham aquele processo. Mas então, a parte pode sim utilizar para um resultado ilegal, e isso o juiz tem que verificar e tem que tentar impedir. Então, é por meio de verificar, ele pode oficiar, por exemplo, uma parte juntou um documento de um cartório. O juiz desconfiou que é falso. Ele pode notificar o cartório que teria emitido o documento para que ateste a veracidade, né? Então, o juiz pode aí ter os atos que os atos que entender necessário para impedir essa obtenção de resultado ilegal. Bom, aqui em síntese, né, a gente falou um pouco dos deveres, das atribuições do magistrado, do juiz. Também eu deixei anotado sobre a responsabilidade civil do juiz. O juiz pode ser responsabilizado pelos atos?
Pode, tá? É claro que, em regra, ele não vai ser, mas se ele atuar com dolo, ou seja, com a intenção de praticar um ato criminoso ou um ato causa, ou então uma fraude, tá? Ou ainda a omissão de providência que ele devesse ordenar de ofício ou a requerimento da parte. Então, por exemplo, fiz um pedido para o juiz e ele, por algum motivo, se omitiu de decidir o pedido. E eu tive algum prejuízo por conta disso. Eu posso pleitear uma reparação, uma responsabilização do juiz por conta disso, tá? Ele tem um prazo para decidir. Então, se não for observado, a parte se sentir lesada, ela pode pedir uma responsabilização do juiz, tá? Não é porque ele é juiz também que é um deus, né? Ele também tem que responder. E, inclusive, se for ato criminoso, responde criminalmente também, que aqui a gente está focando no processo civil. E a vizinha continua gritando. Pessoal, vamos dar sequência então. Alguma dúvida até aqui, nessa parte que a gente falou até agora? É bastante detalhe mesmo, tá? Isso que a gente nem está explorando até a função aqui, o CPC nesses tópicos, tá? Mas depois vocês leiam o código que eu acho que ajuda a lembrar. Bom, seguindo, outro ponto importante em relação ao juiz é a questão da imparcialidade, que a gente já falou também no início da nossa disciplina. O juiz, ele tem que atuar de forma imparcial. Isso não significa também que vai colidir com isso daqui que a gente falou, né? Que é a questão da isonomia substancial. Isso daqui é a questão do tratamento das partes. A imparcialidade significa que o juiz não pode ter interesse no processo. Ele não pode ter interesse em uma parte ou em outra parte. Interesse, inclusive, pode surgir de proveito econômico, tá? Mas ele não pode atuar com interesses no processo. Então, ele pode tratar as partes de forma diferenciada, a depender da situação? Pode. Só que isso não pode decorrer de um interesse que ele tenha no processo. Isso tem que decorrer dos fatos, né, da realidade. Ele tem que comprovar, por exemplo, que está em jogo ali um direito de uma parte, de um consumidor, que não tem as mínimas condições em face de uma empresa muito grande. Então, isso não significa que que ele é parcial. Ele atuar ali dilatando os prazos, invertendo o ônus da prova, até porque é permitido, né? Mas, se, por exemplo, ele atuasse de forma a... Vamos pensar nesse mesmo exemplo aí, né? Vamos pensar que ele deixasse de determinar uma intimação, por exemplo, a parte ré, né? A empresa, tá? E essa intimação fosse necessária, enfim. Isso seria o caso de imparcialidade do juiz, tá? Ele está atuando de forma... É claro que teria que ser verificado se ele tinha a intenção de fazer isso, tá? Mas vamos pensar que ele é amigo da parte, ele queria beneficiar a mesma parte. Então, ele está atuando de forma parcial, com interesse. Ele está querendo que uma parte ganhe o processo. Então, isso não pode, né? O juiz está ali como elemento teoricamente neutro, né? Que teria que decidir o processo com imparcialidade. E é para isso que surgem as figuras dos impedimentos e das suspeições, tá? Isso daqui é importante, tá? Tem que tentar lembrar isso daqui, tem que estudar depois para reforçar os impedimentos e as suspeições. Cai bastante em prova também. Então, por quê? Para evitar que o juiz atue de forma parcial, né? Ou seja, com interesse no processo, o próprio legislador já colocou algumas questões estabelecidas em lei para buscar evitar que isso ocorra. E é o caso, por exemplo, dos impedimentos. São duas possibilidades, né? Impedimentos ou suspeições. Os impedimentos, eles são mais graves, né? Digamos assim. Eles têm essa natureza objetiva, ou seja, não depende da vontade do juiz. Basta que a situação ocorra.
tá? Não interessa se ele quis ou se ele não quis, se ele tinha ou não intenção de prejudicar uma parte, mas o que interessa é que a situação ocorreu ou não. E eles geram nulidade absoluta, tá? Ou seja, ela pode ser alegada em qualquer momento aqui. Se for verificado o impedimento, pode ser alegado a nulidade absoluta. E os impedimentos estão no artigo 144 e 147. Eu não coloquei aqui porque ficaria muito poluído aqui o esquema da aula, mas eu vou pedir que vocês abram o CPC, e eu vou compartilhar aqui também na tela, para quem não está com ele em mãos. O artigo 144, deixa eu voltar aqui. O artigo 144 ele vai trazer os impedimentos. Então, diz o seguinte: há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado, né, proibido, né, exercer suas funções no processo. E aí tem as hipóteses, né, tem 9 aqui, pelo menos. Em que interveio como mandatário da parte, ou seja, advogado, oficiou como perito, funcionou como membro do MP ou prestou depoimento como testemunha. Então, se o juiz atuou de alguma forma que esse inciso diz aqui, ele não pode atuar como juiz no processo. Ele tem que reconhecer o seu impedimento. 2. Processo de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Isso daqui pode ocorrer no caso de que o juiz, por exemplo, fizesse parte de um tribunal superior, depois voltasse a ser juiz em outra instância, enfim, é mais difícil, mas pode ocorrer também. Então, se ele decidiu isso, um processo em outro grau de jurisdição, e esse processo por algum motivo caiu na mão dele de novo, ele também é impedido. Quando ele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do MP, seu cônjuge ou companheiro ou qualquer parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive. Na verdade, eu li errado, né? Quando nele estiver postulando. Então, quando o defensor público, advogado, membro do MP, for cônjuge do juiz, né? For marido ou mulher, companheiro, ou qualquer parente consanguíneo ou afim, né? Consanguíneo é os do lado do juiz, né? Afim é os do lado do cônjuge ou companheiro. Em linha reta ou colateral, ou seja, em linha ascendente, né, dos pais, avós, bisavós ou descendentes dos filhos, netos, bisnetos, até o terceiro grau, ele não pode atuar no processo também. Para evitar, né, óbvio, uma preferência aqui pelo lado que o advogado ou membro do MP está atuando, né, que é parente dele. 4. Quando for parte no processo, ele próprio, o seu cônjuge ou companheiro, ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. Então, pessoal, nessas situações também, quando a pessoa atua no processo como defensor, advogado ou membro do MP, no inciso anterior, ou quando forem partes no processo, os seus parentes ou os parentes do seu cônjuge ou companheiro também, até o terceiro grau. Quinto, quando for sócio ou membro de direção ou administração de pessoa jurídica parte no processo. Também, né? Se o juiz faz parte do quadro societário de uma empresa, ele não pode atuar naquele processo. Se ele for membro da direção ou da administração da empresa, também é a mesma coisa, é impedido. 6. Quando for herdeiro, presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes. Herdeiro presuntivo, né? Vamos supor que ele seja filho, enfim, ou possível vai receber alguma coisa por testamento, enfim. Se ele tiver esse tipo de interesse, também não pode atuar. Donatário, né? Se ele recebeu algum tipo de doação das partes, ou se ele é empregador dessas partes, também não pode atuar. 7. Processos em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego
ou decorrente de contrato de prestações de serviço. Isso daqui ocorre bastante, deixa eu aceitar aqui, deve ser a Yara. Isso ocorre bastante porque juízes costumam atuar em instituições de ensino, seja privada ou pública, como professores. Então, se essa instituição fizer parte do processo, ele também não pode atuar. 8. Em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Vejam que a preocupação do legislador é bem severa mesmo, né? Então, a pessoa não pode nem ser cliente do escritório de advocacia do cônjuge ou companheiro ou parente do juiz, tá? Então, parente consanguíneo ou afim, inclusive, e mesmo que ele esteja sendo patrocinado naquele processo por outro escritório. Então, pode ser que que o escritório do processo não seja parente do juiz nem nada, só que aquela pessoa ela é cliente do escritório dos parentes do juiz. Então, buscando evitar esse jogo, né? Por exemplo, o juiz sabe que ele não pode atuar em causas em que estejam ali o escritório do seu cônjuge ou dos seus parentes. Então, ele contacta um amigo, algum conhecido que não seja parente, né? Do cônjuge ou nem do juiz, e pede para que atue no processo. Então, o legislador previu inclusive isso. Se a parte for cliente do escritório de advocacia do cônjuge ou dos parentes do juiz, o juiz não pode atuar nesse processo, mesmo que o advogado atual seja de outro escritório, aí, de um terceiro. Tá? Então, basta que a parte seja cliente desse escritório dos parentes do juiz. 9. Quando promover ação contra a parte ou seu advogado. Pode ocorrer que o juiz entre com o processo, enfim, por qualquer motivo, contra a parte de um outro processo, né, ou advogado. Vamos pensar ali que a parte desacatou o juiz, que a parte ofendeu a honra do juiz numa audiência. O juiz pode entrar com processo também, né, pedindo indenização. E nesses casos, ele obviamente não vai poder atuar no processo, é impedido. Pessoal, tudo bem até aqui na questão do impedimento? O 147, esqueci de falar. 147. Quando 2 ou mais juízes forem parentes, consanguíneos ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive, o primeiro que conhecer do processo impede que o outro nele atue. Caso em que o segundo se excusará, remetendo os autos ao seu substituto legal. Então, a mesma coisa, né? No mesmo sentido. Se os 2 juízes forem parentes, eles não podem, de certa forma, atuar também no mesmo processo aqui, tá? Tem que reconhecer o impedimento e encaminhar para outro juiz, para o substituto legal, né? Nesse ponto, tá tudo ok? Alguém tem alguma dúvida? Então a gente vai falar das suspeições. Professor, quem que impede? Oi? Quem que impede? Quem que impede? Como assim? Quem o... Sim, o juiz. Sim. É o seguinte. Aqui trata-se de hipóteses, né? De impedimentos. Aí o que acontece? Vocês não vão estudar nessa matéria comigo o procedimento para o reconhecimento e para o pedido desses impedimentos ou suspeições. Mas, em regra, o que precisa ser feito, né? Vamos pensar na hipótese de impedimento. O juiz ele tem que reconhecer de ofício, né, ou seja, de vontade dele mesmo, sem nem que as partes motivem, principalmente os impedimentos. Bom, tanto os impedimentos quanto as suspeições. Ele tem que reconhecer. Principalmente os impedimentos que geram essa nulidade absoluta. Se o juiz não reconhecer e por algum motivo a parte
suspeitar e conseguir comprovar que houve esse impedimento, né, essa causa que gera impedimento do juiz, a parte ela vai ter que alegar isso no processo, ela pode ajuizar Primeiro, como que funciona? A gente costuma peticionar no processo, informando e tal. Se o juiz reconhecer, beleza. Se o juiz não reconhecer, é possível gerar um que se chama de incidente, salvo engano é por incidente, que é tipo um processo que fica ligado a esse processo principal, que vai discutir o impedimento. Então, no geral, quando ocorre isso, o juiz, né, obviamente, que está sendo acusado de impedimento, ele não vai poder decidir sobre aquilo. Mas o processo ele vai ter que ser remetido para o Tribunal de Justiça, tá? Ele vai ter que ser remetido para o Tribunal de Justiça e o tribunal vai acabar decidindo. Então, vai verificar, houve ou não um impedimento. Se houve impedimento do juiz, o tribunal vai determinar que o processo seja remetido para outro, inclusive anulando os atos que foram praticados por aquele juiz no processo. Então, é mais ou menos dessa forma, não sei se eu te respondi. Então, o impedimento aqui é o nome, né? É o nome das causas, mas, na verdade, o procedimento é mais ou menos esse. Se o juiz não reconhecer de ofício, as partes que têm que alegar, né? Então, a qualquer momento, como é de ordem aqui que causa nulidade absoluta, né? Então, a qualquer momento pode alegar essa nulidade. Enfim, do começo até o fim do processo, que pode dar uma reviravolta total e fazer com que volte lá no início o processo. E quem decide é o próprio tribunal, né? É a instância superior, em regra, para poder decidir essa questão. E aí vai analisar as provas, né? Como são situações, de certa forma, objetivas, né? Então você consegue comprovar com uma certa facilidade, né? Você consegue comprovar que o juiz é parente do advogado, ou que é casado, ou que ele, enfim, atuou no processo antes. Então isso é mais fácil de comprovar. E aí o tribunal vai decidir. Já as causas de suspeição, elas são um pouco mais difíceis porque são de foro subjetivo, né, do juiz, que a gente vai falar agora há pouco. Mas você entendeu mais ou menos como que funciona nesses casos? Sim, eu consegui sim, professor. Aham. Então vamos ver aqui os casos de suspeição, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui o artigo que fala do procedimento. É que como não é o nosso foco aqui, é aqui, quer ver, ó? Tá lá pelo artigo 146. Tá? Vai dizer que quando a parte alegar o impedimento ou suspeição, o juiz ele vai imediatamente ordenar a remessa dos autos ao substituto legal. Caso contrário, ele pode determinar a autuação em autos apartados da petição. Ele também pode se defender no processo, né? Vai apresentar suas razões, né? E aí vai haver a remessa do incidente, né? Desse processo ligado ao processo principal ao Tribunal de Justiça, né? A hierarquia superior. Tá? Então, se o juiz reconhecer, beleza, manda para o outro juiz, já de cara. Se ele está achando que não é caso, ele vai se defender daquela alegação da parte e vai remeter para a instância superior decidir. Tá? Então, é isso mesmo que eu falei para vocês aí. Tá lá no artigo 146 e seguintes. Depois vocês podem fazer a leitura em casa, que vocês vão entender também como funciona o procedimento, mas ele é foco também de outra matéria. Provavelmente vocês vão ver isso em processo civil, tá? Bom, vamos falar então dos casos de suspeição, que são casos, ao contrário dos impedimentos, que tem essa natureza objetiva, as suspeições têm a natureza subjetiva, ou seja, estão ali, dizem respeito ao próprio juiz, ao seu íntimo ali, a sua
a sua subjetividade. E eles dependem de comprovação nos autos. Então, a parte, ela tem que produzir documentos, não produzir, né, mas trazer documentos para os autos comprovando justamente essa alegação que ela faz. E eles geram nulidade relativa e não afetam a coisa julgada se não for arguida pelas partes em momento oportuno. O que isso quer dizer? Se houver uma nulidade absoluta, pessoal, isso, como eu disse para vocês, pode ser alegado em qualquer momento. Então, mesmo que depois tiver terminado o processo, tiver transitado em julgado, pode entrar com uma ação declaratória de nulidade, enfim, tem os procedimentos cabíveis. Mas a suspeição, como ela tem essa natureza subjetiva e ela gera nulidade relativa, se ela não for alegada no momento oportuno, quando a parte tomou conhecimento daquilo, não vai mais poder ser alegada depois. Então, se o processo terminou e não teve nenhuma alegação daquilo, a parte sabia que havia suspeição por parte do juiz, não vai poder alegar isso depois, tá? Então, a partir do momento que a pessoa toma conhecimento, salvo engano, o artigo 146 aqui traz o prazo de 15 dias, a partir do conhecimento do fato, tá? Então, a parte pode alegar isso. Passou esse prazo, perdeu o direito, né? Então, aqui, a suspeição do juiz, lá no 145. Amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. Então, se o juiz for amigo e inimigo, tanto da parte quanto dos advogados, ele é suspeito. Então, cabe à parte alegar isso daqui no processo. O juiz também pode reconhecer, tá? Que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa, ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio. Então, se o juiz receber presentes das partes enfim, dos advogados ou de qualquer pessoa que tiver interesse no processo, tá? Seja antes ou depois, se ele aconselhar, se a parte vai lá tirar dúvidas e pedir conselhos, indicações para o juiz de como proceder naquele processo, é caso de suspeição, né? O juiz não pode indicar o caminho para o advogado, cada um tem que se virar, né? É claro que ele pode esclarecer alguma coisa ou outra, mas algo muito objetivo, tá? O que mais? Se ele, por exemplo, pagar despesas, né? Se ele emprestar dinheiro para as partes arcarem com as despesas do litígio, do processo, também é suspeito. 3. Quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive. Então, sempre que as partes, ou, enfim, forem credoras ou devedoras do juiz ou dos seus parentes, cônjuges, companheiros, também há essa suspeição, já que, por exemplo, o juiz pode ter interesse em dar a causa ganha, né, para uma pessoa que provavelmente depois vai pagar uma dívida para ele, né? Então, pode ser que isso ocorra. É por isso que ocorre essa suspeição. 4. Quando ele for interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Então, se houver qualquer tipo de interesse do juiz, seja por... É que tem outros casos aqui que já se enquadram, né? Mas seja por amizade, enfim, qualquer outro interesse de que uma das partes saia ganhando no processo, ele também é suspeito. Outro ponto importante, no parágrafo 1º, é que o juiz poderá declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. Aqui ocorre muito, eu fazia estágio com um juiz que ele era membro de uma determinada religião, então alguns casos de processos que envolvessem, por exemplo, questões ligadas à sexualidade, enfim, algumas questões muito específicas que ia contra os preceitos religiosos dele, ele se declarava suspeito por foro íntimo. Então ele não precisa motivar
o porquê. Mas qualquer motivo que ele se sentir suspeito ou que ele se sentir na obrigação ali de que ele pode ter uma tendência a favor de uma das partes, ele pode declarar essa suspeição. Aqui ocorre, essa questão de foro íntimo ocorre bastante por questões de religião, tá? Então, enfim, questões que envolvam relações de sexualidade, enfim, de mudança de sexo, enfim, mudança de nome, essas coisas, tem ocorrido bastante aqui por parte de juízes que possuem alguns preceitos religiosos que vão contra essas questões. Nada impede. O problema seria se esses juízes deixassem levar por seus preceitos religiosos e afetassem o caso concreto ali do processo, né? Então é muito melhor que ele se declare suspeito e o processo vá para outro julgador do que ele atuar de forma parcial no processo, né? Então é muito melhor, e é por isso que o legislador previu essa figura. Tá? Suspeição tá no artigo 145 mesmo, só. Então, como eu disse para o colega, caso haja a verificação de alguma dessas hipóteses, o juiz pode fazer de ofício ou então a parte pode alegar, a partir do momento que tomou conhecimento, tá? A parte só não pode ou vai ser declarada ilegítima essa declaração esse pedido de suspeição quando a parte mesmo provocou, tá? Então, por exemplo, eu tenho interesse em declarar o juiz suspeito, eu pego e dou um presente, mando um presente para casa do juiz. E aí eu vou lá e alego suspeição no processo. Aí não pode, né? Então, já está até previsto aqui deixa eu ver qual, no parágrafo, no inciso primeiro aqui do parágrafo 2º do 145, quando a própria suspeição for provocada pela parte. Então, não é possível nesse caso. Tá? Tudo bem até aqui? Alguém ficou com alguma dúvida nesses casos, pessoal? Depois façam a leitura, tá, do CPC. Bom, vamos seguir, então, para os auxiliares da justiça, tá? Que já é um outro tópico da matéria. A gente vai para os auxiliares da justiça, que são pessoas, funcionários, né, que atuam não necessariamente dentro do processo, mas nos arredores do processo, né, no fórum, pode atuar também no processo, como os peritos, enfim. Mas eles estão ali para auxiliar o juiz, para fazer com que funcione, né, a máquina do judiciário também. Então são eles, né, elencados pelo CPC. Aqui, novamente, a gente vai falar bem superficial, tá? É mais para vocês conhecerem, terem noção do que é. E aí, deixa eu voltar para minha outra tela aqui. Para vocês terem noção do que se trata, né? E aí, se for o caso, depois, se alguém, por exemplo, for se aprofundar no assunto, sabe onde está, sabe mais ou menos do que se trata, né? Não dá para a gente ficar esmiuçando tudo agora. Mas vamos lá. O primeiro deles é o escrivão ou chefe de secretaria. Está lá no artigo 150 e seguintes do CPC. O escrivão ou chefe de secretaria, ou chefe de cartório, como tem sido chamado, ele é a pessoa responsável pelo gerenciamento dos ofícios de justiça, que são os cartórios das varas judiciais. Então, existe essa pessoa que é um funcionário já do fórum, né, que normalmente concursado, que é inclusive escolhido pelo juiz para exercer o cargo de chefia, tá? Então, o juiz, cada um escolhe o seu, de sua confiança, normalmente, e dentro dos quadros ali dos funcionários já do fórum, e nomeia chefe ou escrivão, né? Escrivão ou chefe de secretaria. Então, essa pessoa ela vai ficar a cargo aqui de praticar os atos meramente ordinatórios, ou seja, a que o juiz determina, né? Vai cumprir ordens judiciais, de, por exemplo, decisões que determinam penhora no rosto dos autos. A pessoa tem que fazer os trâmites lá no processo, no cartório, tem que fazer uma certidão, tem que fazer um termo, tem que juntar cópias de processos naqueles autos, tem que certificar prazo, que mais? Assinar mandados. Mandato não, mandado é o juiz.
tem que assinar certidões, tem que assinar qualquer documento ali que seja relativo ao processo, que não seja competência do juiz, e ele pode praticar também atos que o próprio juiz já determine. Por exemplo, o juiz geralmente ele dá tipo uma instrução, né? Ele deixa uma norma interna ali do cartório, né? Então, por exemplo, quando ocorrer determinada situação, o chefe de cartório já fica autorizado a praticar determinado ato, tá? Deixa eu ver se eu lembro algum exemplo da época que eu trabalhei no fórum com o pessoal do cartório desse tipo de coisa. Mas acho que quando chegava, por exemplo, quando chegava algum pedido, a gente tinha os processos físicos ainda, né? Então, quando chegava uma petição, por exemplo, de cumprimento de sentença, o juiz já determinava, já deixava tinha uma norma interna ali do cartório que a gente tinha que obedecer. Quando chegava um pedido de cumprimento de sentença em um processo físico ainda, a gente ia lá, buscava no arquivo e o juiz já tinha determinado para a gente digitalizar de imediato, tá? Para não ter essa questão de ficar tramitando o processo físico, que é mais trabalhoso. Então a gente já tinha essa determinação para fazer a digitalização dos autos. Então não precisava ir para o juiz, para vir um despacho, para voltar para o cartório e fazer a digitalização. Então o juiz já determinava, olha, quando ocorrer determinada situação, faça isso, tal. Então esses atos ordinatórios aqui, né, são cumpridos pelo escrivão, o chefe de secretaria. Ele que vai organizar o cartório, que vai fiscalizar todas as atividades ali dentro, tá? Ele que vai responder para o juiz também, caso ocorra algum problema, né? O juiz chamava lá o chefe de cartório, a chefe de cartório na época, sei lá, tava com muito processo na fila, o juiz chamava, ó, o que está acontecendo aí? E aí o chefe de cartório tinha que promover ali alguma forma de, enfim, de resolver a situação. Observância aqui da ordem cronológica de recebimento para publicação e efetivação das decisões judiciais, salvo casos de urgência. Então, é competência aqui do chefe de secretaria, o escrivão, essa observância da ordem cronológica, né? Por exemplo, o processo, ele tramita em filas no sistema judicial. Então, vai para o juiz decide, por exemplo, determinando algum ato, por exemplo, a citação do réu. Aí volta para o cartório, né, para a secretaria, que seja. As pessoas que trabalham lá vão emitir os documentos, uma carta de citação, vão fazer um mandado de citação, por exemplo, e quem vai assinar a carta de citação, por exemplo, é o chefe de secretaria. E aí, ele que vai praticar esses atos. E ele tem que observar essa ordem cronológica, a não ser que seja caso de urgência mesmo, que já tem fila específica também para processos urgentes. Caso de medicação, enfim, tudo isso é caso urgente, e aí passa na frente mesmo. Então, outro auxiliar da justiça é o oficial de justiça. Isso está lá no artigo 154 e seguintes. O que o oficial de justiça faz, né? Ele é o responsável pela prática externa, né, e efetiva dos atos judiciais. Então, se precisar de um ato fora do fórum, né, uma intimação, uma citação pessoal, uma penhora, uma busca e apreensão, tudo isso é o oficial de justiça que faz, tá? Então, esses atos externos do fórum, o oficial tem essa atribuição e ele é dotado de fé pública. Por exemplo, tudo que ele falar é considerado verdade até que haja prova em contrário. Vamos supor que a parte se recuse a assinar o mandado de citação. O oficial de justiça, como ele tem fé pública, ele vai atestar na certidão que fez a citação. Ele falou para a parte que ela está sendo citada, praticou o ato que era necessário, né, que foi determinado da citação, e a parte é considerada citada. Então, é por isso que é importante aqui essa questão da fé pública. Pessoal, outro auxiliar também é o perito, né? Está lá no artigo 156 e seguintes. O perito é aquela pessoa, né, o auxiliar, legalmente habilitado, ou seja, ele tem que ter uma profissão ali, por exemplo,
Se for um contador, por exemplo, uma pessoa que vai fazer essa perícia contábil, tem que ser uma pessoa formada, devidamente inscrita no órgão de classe, tudo isso. Um psicólogo, a mesma coisa, tá? Que assiste o juiz quando a prova depender de conhecimento técnico ou científico. Então, é um assistente social, é um psicólogo, sei lá, é um perito que vai verificar, enfim, uma questão técnica de um produto que deu defeito, tá? Tudo isso. Então, é um conhecimento que o juiz muitas vezes não tem, tá? Então, é por isso que existem esses auxiliares, essas pessoas que estão ali à disposição do juiz para poder realmente que ele possa fundamentar e ter base para sua decisão final. Então, essas pessoas têm que ser parte também de um cadastro público mantido pelos tribunais. Você, se tiver vontade de ser perito, se você tiver essas profissões que são requisitadas, você tem que se habilitar se inscrever nesses cadastros públicos, tá? Que os tribunais de justiça mantêm. Então, você vai colocar os seus requisitos, vai comprovar a sua habilitação e tudo mais, e você vai fazer parte de uma lista, né? E essa lista ela vai rodando. Então, cada vez que for preciso uma perícia, vai ser distribuído para uma pessoa ali de forma equitativa, né? Para que não haja também é um- uma distribuição parcial que o juiz vai determinar só para o perito. É por isso que, inclusive, tem se evitado a nomeação nominal de um perito. Muitas vezes determina a nomeação do perito, tá? De perícia técnica, e aí é lá no cartório do fórum também que que o oficial ali, o chefe de secretaria, os funcionários, vão verificar a lista e ver quem que precisa, quem que está na frente ali na lista, né, da nomeação. Então a lista vai rodando, para não ter uma situação de desigualdade. Então essa distribuição ocorrerá de forma equitativa entre os peritos e tem que se observar a capacidade técnica e a área de conhecimento, né? Não adianta eu ser nomeado um perito da área da saúde, sendo que eu tenho conhecimento de contabilidade, tá? Então tem que observar a capacidade técnica também. Outro auxiliar é o que se chama de depositário ou administrador. Na verdade, são dois diferentes aqui, né? Eles são responsáveis, né, pela guarda e pela conservação de bens arrestados, penhorados, sequestrados, arrecadados, mediante remuneração fixada pelo juiz. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um processo de execução e nesse processo foi penhorado um bem, um carro, né? Foi penhorado um carro. Normalmente, tá? Normalmente, quem fica enquanto depositário de um bem móvel penhorado é o próprio credor, é o exequente. Mas pode haver uma situação em que o próprio devedor fique, né? Tanto faz, uma ou outra, a pessoa vai ser considerada depositária. Então, pode ser um terceiro, inclusive, tá? Não necessariamente alguma das partes. E essa pessoa é considerada depositária, ou seja, é a pessoa que fica com a guarda daquele bem. Ela tem que conservar, e ela tem que proteger aquele bem até o final do processo, tá? Administrador, por exemplo. Tem uma empresa que, por algum motivo, precisa ter uma intervenção judicial, sei lá, num processo de recuperação judicial, de falência, em que é nomeado um administrador judicial para praticar os atos, exercer as atividades daquela empresa para que ela não pare, tá, durante o processo. Então, essa pessoa também vai ficar responsável por isso. A gente tem também o intérprete ou tradutor, lá no artigo 162 e seguintes. Essas figuras aqui elas vão ser nomeadas para traduzir documento em língua estrangeira, verter para o português as declarações das partes ou realizar a interpretação simultânea dos depoimentos prestados por deficientes auditivos, por meio de sinais, tá? Então, intérprete, né, geralmente é a pessoa que faz esse trabalho de intérprete, né, traduzindo ali, fazendo a interpretação simultânea dos depoimentos, tá, de pessoas com deficiência auditiva, por exemplo.
E o tradutor geralmente é aquele que traduz documentos escritos, né? Então é também bem simples aqui para entender. A gente também tem, para finalizar essa questão dos auxiliares, os conciliadores e mediadores judiciais, lá no artigo 165 e seguintes. Aqui é bem importante também, foram figuras trazidas aqui pelo CPC de 2015, que não tinham antes, tá? Até existia já, mas não era previsto pelo Código. Então, o conciliador, não sei se eu já expliquei essa diferença antes, mas o conciliador, ele atua em casos em que não há vínculo anterior entre as partes. Então, ele propõe algumas soluções para o litígio, tá? Só que ele também não pode fazer nenhum tipo de constrangimento ou intimidação. Como que funciona? Vamos pensar num caso de que eu entrei com um processo contra uma empresa. Eu não tinha nenhum vínculo com essa empresa, nem só mesmo de consumidor ali. Nesse caso, ocorre uma conciliação, já como o código determina, né? Não tinha vínculo anterior. Nesse caso, além da aproximação entre as partes e tudo mais, o conciliador ele tem que tentar propor alguma solução para aquele litígio. Falar, olha, não é melhor que vocês tentem um acordo dessa forma ou da outra forma, tá? Só que ele não pode impor nada. Então, isso é o conciliador. Já o mediador, ele é aquele que atua quando tem um vínculo anterior. Geralmente, ações de família, né, que existem mais casos dessa forma. Então, a pessoa é meu parente, eu já conheço a parte, enfim, tem um vínculo anterior entre as partes. Então, além de tudo, ele vai auxiliar os interessados, né, as partes, no restabelecimento da comunicação. Tá? Pode ser que, às vezes, a pessoa... Não é nem a questão do direito, o problema é muito maior na comunicação entre as partes do que na questão jurídica em si. Então, esse mediador vai ter todo um trabalho muito mais delicado de restabelecer a comunicação entre as pessoas. E também proporcionar condições para que essas pessoas busquem, né, ou gerem soluções para o seu conflito. Então, ele não vai propor nada, diferente do conciliador, né? Ele não vai sugerir nada, ele vai só tentar, pelas beiradas ali, fazer com que as partes conversem, com que elas proponham alguma solução para o caso delas, né? Então, isso é, sinteticamente, aqui a diferença de conciliador e mediador. Também são auxiliares da justiça. Depois leiam, tá, esses artigos. Importante para vocês saberem outros detalhes. Tem bastante coisa aqui nesse caso. E vocês vão ter essa noção depois de como funciona a audiência em si na aula de processo civil, tá? Também em outra parte do conteúdo. Acho que até devo comentar um pouco mais sobre depois, quando eu estiver falando da parte do processo de conhecimento. E para finalizar, pessoal, vamos só fechar aqui com a advocacia pública e a defensoria pública. Aqui não são auxiliares do processo nem nada, tá? É outro tópico aqui. A advocacia pública, ela se incumbe da defesa dos interesses públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, tá? Por meio dessa representação judicial das pessoas jurídicas de direito público que integrem a administração direta ou indireta. Então, são aqui, por exemplo, os procuradores municipais, enfim, Procuradoria da República, enfim, do âmbito do Estado também tem. Então, tudo isso aqui faz parte da advocacia pública, quando envolver interesse de entes públicos, tá? Da União, Estados, Distrito Federal e municípios, ou então de pessoas jurídicas de direito público. Vamos pensar uma autarquia pública que tem essa personalidade jurídica de direito público, enfim, pode ser também aqui defendida por meio da advocacia pública. Já a defensoria pública, ela atua, né, acho que vocês já sabem mais ou menos como que funciona, mas ela exerce essa orientação jurídica, promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, de forma integral e gratuita. Então, é para pessoas que não possuem condições financeiras de arcar com um advogado particular. Então, é um importantíssimo órgão da justiça brasileira, tá?
que garante aí o respeito à garantia de muitos direitos de muitas pessoas que não têm condições financeiras para arcarem com as custas ou com um advogado particular, né? Então é muito importante mesmo a atuação da defensoria. Ambas vão possuir o benefício do prazo em dobro, a contagem ela vai se iniciar após a intimação pessoal, né? Essa intimação pessoal não vai um oficial de justiça lá intimar, né? Mas ela ocorre por carga do processo, se for físico, por remessa ou por meio eletrônico. Geralmente tem uma fila específica, pelo menos da Defensoria Pública aqui no estado, que é integrada com o SAGE, né? Que é o sistema que a gente utiliza aqui. Então, eu lembro de quando eu fazia o estágio que era assim, tinha uma intimação para a defensoria, qualquer coisa, um prazo, tal, ocorria que a gente chegava no cartório, aí a gente movia para uma fila específica, né? Eu não lembro o nome ao certo, mas era intimação da Defensoria Pública ou aguardando intimação da Defensoria Pública. Então, eles lá na defensoria tinham acesso a essa fila pelo sistema deles, e aí eles recebiam todos os processos. A partir do momento em que eles eram intimados ali, gerava uma certidão no processo dizendo que foi feita uma intimação. A mesma coisa ocorre pela advocacia pública, também geralmente tem esse tipo de sistema integrado que o próprio fórum já faz essa remessa por meio eletrônico, tá? Então a intimação conta a partir daí. E um detalhe interessante também, a defensoria, como ela atua nesses interesses individuais também, de partes mais necessitadas, mais humildes, muitas vezes tem dificuldades, né, de localizar a parte, às vezes você entra em contato, a pessoa não vai. A defensoria ela tem essa faculdade de requerer a intimação pessoal da parte patrocinada por ela, né? Quando o ato depender de providência ou informação que somente ela possa ser realizada, somente por ela possa ser realizada. Então, vamos imaginar que a parte precisa comparecer ao fórum para assinar um termo qualquer. A Defensoria Pública não pode praticar esse ato pela parte, né? Então, precisa que a pessoa vá até o fórum. A defensora entrou em contato, a parte não demonstrou interesse ou não conseguiu contato com ela, para se resguardar de qualquer coisa ou para garantir a efetiva ciência mesmo da parte, né, para depois não ter qualquer problema, a defensoria vai, chega no processo e diz, olha, juiz, tentei contato, não consegui, então eu requeiro que a parte seja intimada para dar andamento ao feito ou para ter para fazer essa providência que o juiz pediu no prazo tal. Então o juiz vai e autoriza. Então a parte vai ser intimada por meio de uma carta, tá? Mão própria, né? Ela que tem que assinar lá no correio, ou então por oficial de justiça, para que ela pratique esses atos que estão precisando dela lá no processo, tá? Falei bastante. Pessoal, alguém tem dúvida sobre o conteúdo? Alguma coisa sobre isso? A gente finaliza aqui, tá? O conteúdo de hoje. Depois eu vou postar no sistema o arquivo do Word e o vídeo também. Até amanhã. Bom, se ninguém tem dúvida, ninguém quer perguntar nada, eu encerro por aqui então, pessoal, o conteúdo de hoje. Semana que vem a gente começa a ver a parte de litisconsórcio, intervenção de terceiros, atos processuais, nulidades processuais, várias coisas. A gente tem que correr e apertar o passo também para conseguir terminar a tempo, antes da prova. Reforçando para quem não estava no início, fazer o desafio nota máxima, fazer o avaliar, tá? Depois eu vou entrar nesse extrato de pontos de vocês, quero ver quem que não está fazendo o desafio nota máxima. Eu peço que vocês realizem essas atividades, tá? As pontuações da palestra que vocês mandaram o relatório vão ser lançadas ainda essa semana, tá? Acho que amanhã ou depois no máximo, tá bom? Eu vou baixar aqui a lista de presença. Deixa eu localizar.
Mas sumiu a opção para mim. Ah, não, tá aqui. Professor, Oi. então não são todos os cargos do fórum que é obrigado a pessoa ter um curso de direito, por exemplo? Olha, atualmente, tá? Atualmente, ah, é que assim, peraí, tem alguém entrando aqui. Deixa eu aceitar. Como funciona, né? Atualmente, não necessariamente todas as pessoas que trabalham no fórum, né? Até porque você pode ter esses auxiliares, por exemplo, um oficial de justiça que pode ter, não sei, nível médio. Não sei se atualmente estão exigindo nível superior para oficial de justiça, mas, por exemplo, intérpretes, tradutores, é que essas pessoas normalmente, por exemplo, intérprete, tradutor, perito, elas não ficam necessariamente direto lá no fórum, sabe? Elas não têm um salário mensal, nem nada disso. Não sei, pode ter algum caso específico de alguma comarca maior que tenha alguns funcionários desse tipo. Mas, no geral, são pessoas comuns aí, profissionais da cidade, que se cadastram nessas listas aí para participarem dessas perícias, ou então para tradução, intérprete. E aí, quando for necessário, porque nem sempre precisa, né? Então, o juiz determina a nomeação. E aí, a pessoa ela é nomeada para atuar naquele caso específico. Essas hipóteses aqui, aí não precisa de formação em direito. Mas, por exemplo, escrivão, chefe de secretaria, esse tipo de funcionário, normalmente se exige o cargo de direito. Aliás, a formação em direito. Antigamente, tá? Até, não sei, uns 15, 20 anos atrás, a pessoa podia ter só um nível médio, ou então alguma outra graduação. Como eu, inclusive, tive contato na época do estágio com profissionais já em época de aposentadoria já, que não tinham graduação em Direito. Eu acho que do cartório que eu fazia estágio, só a chefe de cartório e uma outra escrevente lá possuía a faculdade de Direito. Outras duas pessoas que trabalhavam lá não tinham cargo, não tinham a graduação em Direito, porque na época não se exigia. Mas atualmente, pelo que eu tenho visto e acompanhado, se exige, né? Até porque a pessoa vai ter que trabalhar ali com processos judiciais, né? Vai mexer com prazo, certidão, tudo isso. Isso falando lá dentro do fórum, nos setores das próprias varas mesmo, tá? Então, são funcionários que trabalham diretamente com os processos. Aí tem sido requisitado o curso de direito. Agora, se for uma pessoa que trabalha nesse sentido aqui de oficial de justiça, perito, intérprete, tá? Não necessariamente precisa, tá bom? Era isso? Sim, entendi, professor. Bom, pessoal, eu baixei aqui a lista de presença, então eu vou encerrar a aula aqui por hoje, tá? Caso alguém depois tenha alguma demanda, reforçando a respeito da minha saída do grupo de WhatsApp. Se tiver alguma coisa por e-mail, tá? Que eu respondo no mesmo dia, tá? Só de fim de semana, que às vezes não vou ficar entrando todo dia, mas manda lá pelo e-mail. Eu creio que no mais tardar aí no mesmo dia eu respondo a vocês. Só se for um caso muito urgente, que aí manda no WhatsApp, tá bom? Pessoal, então uma boa semana para vocês. A gente se vê na próxima. E não se esqueçam de fazer a leitura desses artigos no Código de Processo Civil. É coisa rápida, tá? Pelo menos para vocês terem conhecimento, já que a gente não tem tempo para ficar trabalhando de forma muito debruçada sobre esses tópicos, então seria interessante que vocês lessem, tá? Não precisa ler doutrina nem nada, lê os artigos lá que tá bom, por enquanto. Só se quiser se aprofundar, né? Então, uma boa noite para vocês e a gente vai se falando, tá? Um abraço a todos aí.